Fala vascaínos e vascaínas espalhados pelo mundo, eu sou Gabriel Silva do canal Sentimento Não Para e hoje falaremos sobre o pós-jogo entre Vasco 1, Botafogo 1. Bom, não foi um resultado que a torcida do Vasco queria, não foi um resultado que a torcida do Vasco merecia, porém, hoje vimos um Vasco competitivo, vimos um Vasco querendo ganhar o jogo, brigando por todas as bolas, dividindo os lances e tendo chances de virar o jogo. A gente viu ali o Ryan botando uma bola na trave, o John fazendo 2 ou 3 milagres ali com o chute do Puma, outro próprio mesmo chute do Ryan, mas não foi o suficiente para o Vasco sair de São Januário com a vitória e com a vantagem no placar. Mas tem alguns pontos positivos e também tem pontos negativos desse jogo. Vamos começar falando do ponto positivo. O ponto positivo foi a dupla ali Jair e Cauã Barros. O Jair hoje fez sua melhor partida com a camisa do Vasco, falo isso sem medo. Jair, na partida de hoje contra o Botafogo, fez sua melhor partida com a camisa do Vasco, pôde apoiar o ataque, criou, colocou o Verratti ali uma hora na cara do gol. Porém o John saiu ali fechando ele, não tinha o que ele fazer, a não ser cavar por cima, mas a gente saiu da limitação técnica do Verratti. Mas o Jair fez uma excelente partida, o Cauã Barros fez uma excelente partida. O Barros ele segurou, jogando mais como um camisa 5, um volante mais de marcação, liberando o Jair. Então deu certo essa dupla e acredito que essa dupla vai ser mantida até a volta do Tietê, para dar uma dor de cabeça ali pro Fernando Diniz, quem ele vai colocar em campo. Mas eu acredito que essa dupla Cauã Barros e Jair vai ser mantida. Deu muito certo. O início de jogo do Vasco, o Vasco não começou bem, novamente tomando gol muito cedo. A gente aqui do canal, a gente sempre vem falando sobre isso. O Vasco inicia seus jogos muito desatento. O Arthur Cabral ali subiu no meio de dois jogadores do Vasco, subiu entre o Hugo Moura e o Lucas Freitas. Uma falha ali defensiva do Vasco grotesca, uma falha muito feia. Alguns minutos antes, o Botafogo já tinha ensaiado essa jogada, já tinha tentado, mas a bola, o próprio Arthur Cabral cabeceou para fora e alguns minutos depois o Botafogo fez a mesma jogada. A dupla de zaga do Vasco hoje sofreu muito em questão de bola aérea. Toda a bola aérea era muito perigosa para a equipe do Botafogo. Então, por baixo, a zaga do Vasco jogou bem, conseguiu chegar junto, marcou em cima, mas quando a bola era alçada dentro da área do Vasco, era um Deus nos acuda. Era uma partida assim totalmente diferente do que o time vinha fazendo. O Vasco não consegue acertar essa marcação de bola aérea. Eu não consigo entender essa dificuldade que o Vasco tem de bola aérea. A partida de hoje, o Ancelotti, jogo com o time do Botafogo, colocou 2 centroavantes para forçar ainda mais essa bola aérea, sabendo da dificuldade do Vasco, sabendo que o Vasco joga com um volante improvisado na zaga. Então o início ali foi muito difícil para o Vasco conseguir entrar no jogo. Quando o Vasco entrou no jogo, o Vasco conseguiu botar a bola no chão, logo conseguiu empatar o jogo. Ali com o Jair, um cruzamento ali do Nuno, Coutinho para dentro da área, batendo a falta, bola sobrou para o Nuno volta a bola para dentro da área, Marlon Freitas desvia de cabeça e o Jair consegue empatar o clássico. Então, no segundo tempo, eu achei que o Vasco jogou melhor do que no primeiro, criou chance, John fez milagre, como eu falei, bola na trave, porém, eu achei que o Fernando Diniz mexeu um pouco errado na partida. O time do Vasco cansou, o Fernando Diniz demorou a mexer e as primeiras mexidas dele eu não concordei muito, O Vasco ele tirou o Nuno e o Coutinho, colocou o David
e o outro jogador, e o colombiano. O Vasco ficou sem um meio-campo, então ficou espetado lá na frente. Verratti, Ryan, o Gomes e o DVD, perdendo ali o meio-campo. Logo em seguida ele vê que mexeu errado e entra com o Estrela para tentar recompor o meio-campo, porque o Botafogo já tinha colocado o Savarino. Então, quando o Savarino entrou em campo, o Botafogo mudou o seu estilo de jogo, passou a ter mais a bola. Então, o Fernando Diniz, para mim, mexeu um pouco errado. Ele podia ter tirado o Verratti, ter deixado o Ryan para dar ali mais velocidade no sistema ofensivo. O Ryan hoje foi muito mal, foi um dos piores em campo. O Ryan não conseguiu produzir ofensivamente, não conseguiu defensivamente. Foi um pouco melhor do que da partida contra o Corinthians, mas é até difícil a gente falar isso, foi um pouco melhor da partida contra o Corinthians. Porque aquela partida contra o Corinthians, o time do Vasco inteiro jogou muito mal defensivamente, deu muito espaço para o adversário. E hoje, no início do jogo, estava se repetindo isso. O Vasco estava dando muito espaço para a equipe adversária, mas logo em seguida o Vasco acertou, colocou a bola no chão, começou a trocar passes, inverteu o jogo, e com a ajuda ali do Cauã Barros e do Jair, o Vasco conseguiu empatar esse jogo. Outro destaque também, taticamente, o Nuno Moreira foi muito importante taticamente ali, voltando para marcar o Vitinho. Um lateral que estava na pré-lista da seleção, é um lateral que apoia muito ofensivamente, então dá muito trabalho para os marcadores. E o Paulo Henrique novamente saiu machucado, mas a gente viu o Paulo Henrique o tempo inteiro mancando. O primeiro tempo mancou o jogo todo, o primeiro tempo. Então a gente acha que é uma lesão que voltou muito cedo, uma lesão maltratada. Então, mas também o Puma estava jogando mal, vinha mal, então acabou forçando a entrada do Paulo Henrique. Mas o Puma no segundo tempo entrou bem, entrou criando oportunidade, batendo pro gol, cruzando para dentro da área, mas o Vasco não conseguiu sair do 1-1. Outro jogador de destaque foi o Felipe Coutinho. Dando carrinho, fazendo falta, gritando, cobrando, chutando pro gol. A gente vê um Felipe Coutinho diferente nos últimos jogos. A gente vê um Felipe Coutinho querendo mais. A gente sabe da qualidade técnica do jogador. A gente sabe também que hoje o que pode ter acarretado isso foi a presença da dupla de volante, deixando ele mais solto, mais livre para jogar. Então o Vasco vai para a segunda partida, o jogo de volta dessa Copa do Brasil, daqui a 10 dias. Vai ser uma partida realizada numa quinta-feira, com chance de classificação. O Vasco não está eliminado da Copa do Brasil. Por mais que esse empate ficou um gosto amargo por ter sido dentro de São Januário, mas manteve o Vasco vivo o resto da competição. Então a gente vai jogar o jogo de volta da Copa do Brasil dentro do estádio do Botafogo, dentro do Newton Santos, e o Vasco pode sim sair de lá com a classificação, até porque para mim o Vasco tem jogado melhor fora de casa do que dentro de São Januário. E o Vasco tem muita sorte também ele jogando no Engenhão. O Vasco gosta de jogar no Engenhão, então acredito na classificação, acredito que o Vasco possa sim se classificar. E o Vasco agora entra em campo domingo contra o Sport, partida válida pelo Campeonato Brasileiro na Ilha do Retiro. O Vasco precisa agora mudar a chave, pensar no Campeonato Brasileiro, que está numa situação um pouco delicada. Então, se jogar igual jogou hoje, o Vasco vai sair da Ilha do Retiro com a vitória. Tem que jogar com essa mesma pegada, entrega e dedicação que foi jogado hoje. Então o vídeo é esse. Curta o nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, porque é muito importante. Saudações vascaínas!